Nós estamos aqui na 5ª edição da solenidade de entrega da medalha Belmiro Siqueira. É uma homenagem do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro aos administradores que há mais de 40 anos exerceram ou ainda exercem a profissão em diferentes áreas e contribuem com seu talento para a disseminação e valorização das ciências e da administração profissional no nosso país. A medalha administrador Belmiro Siqueira foi instituída pela Resolução Normativa número 215, aprovada por unanimidade pelo plenário do CRA-RJ em 19 de outubro de 2012. Pedimos por gentileza que todos os aparelhos celulares permaneçam no modo silencioso durante esta homenagem, que tem duração prevista de meia hora. Registramos e agradecemos a presença dos administradores Gerson Rocha e Mária Biasi, conselheiros do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, além dos nossos colegas colaboradores que também estão aqui presentes, prestigiando a cerimônia. Neste momento, convidamos o administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração, para a abertura da nossa solenidade. Muito boa noite a todos, é uma satisfação enorme recebê-los aqui na sua casa, que é a casa do administrador, né? Quando alguém não se registra no conselho, se forma em administração, a gente sabe, é apenas bacharel em ciências administrativas. O título de administrador, de administradora, é exatamente conferido àquele que se registra no conselho. Quer dizer, quando alguém não se registra no conselho, está incorporando o processo de desagregação que possa medrar no seio da profissão. O registro ao conselho não é um ato, não é apenas uma obrigatoriedade legal, é fundamentalmente um ato de consciência profissional. Portanto, essa homenagem, uma homenagem simples, por fim de grande profundidade, cuja natureza, né, tem um simbolismo muito forte, é a expressão, mais do que de uma homenagem, do agradecimento pela dedicação com que cada um de vocês, colegas administradores, registrado alguns há mais de 40 anos, tem se dedicado na afirmação, na formação e na construção dessa profissão. Uma profissão é cada profissional no seu posto de trabalho, na sua estação de trabalho, nas diferentes circunstâncias, alguns com muita projeção interna, externa, até internacional, outros de um cotidiano mais modesto, mas ambos construindo cada pedrinha, cada momento, cada história da profissão. O exercício do cotidiano profissional de cada um é que dá, ao fim e ao cabo, a resultante maior, que é a afirmação de uma profissão que, atuando no setor privado ou no setor público, tem por objetivo a transformação da natureza da gestão das nossas organizações e transformá-las também, seja quais forem, né, em organizações mais justas, mais equitativas, mais fraternas e mais competentes. Portanto, em nome da profissão como um todo, agradecendo a vocês, colegas, que demonstram com um ato de consciência profissional, não só no exercício cotidiano da profissão, mas no seu exemplo, e uma profissão são os exemplos, são os seus símbolos que se constrói dia a dia. Tivemos aqui um panorama dos últimos 40 anos, rapidamente, alguns fatos extremamente relevantes na história do mundo, outros não tantos, mas de grande repercussão à época. Mas quando a gente volta, né, um pouco mais atrás desses 40 anos, e vamos chegar em 1938, a gente verifica que a nossa profissão, a origem formal da profissão, começa em 1938, na área do setor público ainda, com o DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, que foram os pioneiros no estudo e na formação. Naquela época, a gente precisa lembrar, não existia sequer a usina de Volta Redonda. Portanto, era um país agrário ainda e monocultor de café. Quando eu vejo o companheiro, lembro do Senai, Senac, todos os sistemas, né, de construção de aprendizagem, e o SESI, o SESC, o processo de formação profissional que o Brasil se valeu naquela época para o seu processo de crescimento reiterado. Quantos administradores contribuíram com esse processo? Origem primeira, o DASP, né? Mas a gente vivia também numa dificuldade. A sociedade mundial, né, o mundo em geral, vivia um momento de totalitarismo. É isso aí que precisa se lembrar, né? Em pleno Estado Novo, não era só no Brasil,
A gente estava presente à mesma época a Revolução Espanhola, Franco, a gente vai a Portugal, Salazar, a gente vai à Itália, Mussolini, a gente vai para a Alemanha, a gente encontra Hitler, e a gente encontra também na Rússia Stalin. Então a gente vê que era da lógica daquela época, regimes totalitários, e essa profissão surge pelo sistema do mérito. Veja bem, no ventre de um regime totalitário surge não a serpente, mas a pomba da construção de um novo tempo, com a ideia do sistema do mérito, do compromisso, né, que a profissão teve, a partir daquele momento, na transformação do Estado brasileiro, da organização da administração privada também. E quando a gente chega em 65, a gente vê as mesmas circunstâncias. Um momento difícil, em que razões não está se discutindo certo ou errado, antes nem depois, mas é fruto da nossa história. De novo, a nossa profissão aparece no momento da regulamentação em 65, né? Exatamente enquanto o governo naquela época rejeitava o registro profissional, a regulamentação profissional, por exemplo, da profissão de sociólogo, e que, ao mesmo tempo, os jornalistas não queriam regulamentação profissional com órgão, acabaram diretamente no Ministério do Trabalho. Foi até pior, se houve a regulamentação da nossa profissão. E, de novo, né, produto já da formação acadêmica, dos cursos regulares de administração, que tiveram origem, evidentemente, naquele momento. Portanto, esse processo histórico, vocês foram isso e são hoje ainda, né? No desempenho das funções que exercem ainda, né? Sejam diretamente, seja indiretamente, na influência que tem no conjunto da sociedade e no conjunto nas relações objetivas que se tem na transformação das organizações brasileiras. A gente sabe que não adianta, efetivamente, não se constrói apenas o processo de democracia em sua plenitude. Estamos vivendo momentos difíceis também em relação a isso, né? Não se constrói a democracia apenas com voto para governador, para presidente, senão, 30 anos depois, né, estamos votando, essa construção democrática estaria mais consolidada. Também se vota na transformação das organizações, né, tornando-as mais equitativas, mais justas, mais fraternas. Se antes se exigia, né, em muitas organizações, o retrato de um colega ou de uma pessoa para ser candidata no emprego, num processo de recrutamento e seleção, e se recrimina tanto isso ainda hoje. Hoje pouco se fala quando se pede o exame de DNA através de um fio de cabelo ou de uma gotinha de sangue. E a discriminação hoje ainda existe, o preconceito ainda funciona, né? As circunstâncias, né, do exercício da função da mulher, do deficiente físico, do portador, né, de deficiência física, do homossexual, do estrangeiro mesmo, né? A gente fala dos preconceitos contra os estrangeiros, quando a gente vê, a gente está reeditando na empresa brasileira essas circunstâncias. Então, quanto que cabe à nossa profissão avançar nesse processo de construção de uma democracia em sua plenitude, na construção de organizações que efetivamente, que não é a visão, né, meramente piegas, mas da relação profissional ou ação política, que é a nossa profissão também, porque tem que fazer. Não basta apenas ser o técnico, porque o técnico puro, e vocês nos ensinam isso, é mais perigoso do que um político demagogo e irresponsável, porque o técnico puro é um alienado com poder. Portanto, a gente precisa entender a importância da técnica, e vocês fizeram isso na construção desse histórico. Outros anteriores a nós fizeram isso e levaram até chegarmos a nós. Vocês, e eu me coloco nesse grupo também, porque também tenho 40 anos, mais de 40 anos de registro aqui também no Conselho. A gente construiu isso, mas a gente verifica que o processo que chegamos até hoje, muitos avanços, mas a gente precisa se perguntar, com a colaboração de vocês, com a experiência de vocês, e experiência não é o que a gente, não é o que acontece com a gente, mas o que a gente faz com o que acontece com a gente.
Vocês viveram, né? Ele está lembrando aqui agora, o companheiro, o colega da EBAP junto, ele estava lembrando exatamente na nossa formatura em 74, e não era fácil fazer isso não. Um colega que entrou de motocicleta e entrou no segundo andar do prédio da EBAP, da Fundação Getúlio Vargas. O que a gente aprontava, né? Também lá, né? Então, essas vivências, mas também as modernidades, né? De quantas organizações que foram construídas nesse tempo. Portanto, as profissões são formadas por símbolos, né? Os símbolos são importantes, mas também por ações concretas que esses símbolos representam. Vocês têm toda uma vida de construção dessa realidade. E é nesse sentido que nós aqui do Conselho, ao instituirmos esse prêmio em nome do patrono, que foi um colega também idealista como nós, como vocês são, como todos nós estamos contribuindo com isso, a gente gostaria então de agradecer muito, né? E nessa homenagem singela, simples, reeditar e reafirmar o nosso muito obrigado por essa contribuição, a luta que vocês fizeram até hoje e que certamente vão continuar por muito tempo. Parabéns, muito obrigado. Dando início às nossas homenagens, vamos convidar ao palco para receber a medalha Belmiro Siqueira os administradores Raul Galhardo, Antônio Paulo Dias de Moura, José Jarbas de Moraes Rômulo e João Luiz Martins Neto. Por favor, venham receber as nossas homenagens. Para proceder à entrega destas medalhas, convidamos o administrador Gerson Rocha, conselheiro e vice-presidente de Administração e Finanças do Conselho Regional de Administração do Rio. Vamos convidar os administradores Antônio de Castro Rezende, Pessi da Silva Guedes, Fred Oshman e Dúlio Manuel dos Santos. Por favor, ao palco. Para proceder à entrega da medalha Belmiro Siqueira aos convidados, chamamos a administradora Mara Biasi, conselheira do CRA-RJ. Convidamos os administradores Luiz Carlos Medeiros Fernandes, Luci Pereira Rosas, Pedro Paulo Ferreira da Silva e José Jorge Abraim Abdala. E para proceder à entrega destas medalhas, convidamos o administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio.
Agora, para falar em nome de todos os homenageados, convidamos o administrador Raul Galhardo. Fico muito honrado fazer os agradecimentos em nome dos colegas ao senhor presidente do Conselho, administrador Wagner Siqueira, bem como os senhores administradores conselheiros, pela grata homenagem que nos foram concedida. Nosso muito obrigado. Então vamos encerrar agora a nossa solenidade. Agradecemos a presença de todos. Informamos que os estojos das medalhas estão ali no hall de entrada do auditório, para que vocês depois possam guardar essa medalha como uma bela recordação e uma bela, exatamente, e uma merecida homenagem que vocês recebem nesse momento. Então, nesse momento, encerramos a solenidade e vamos pedir para todos os homenageados virem aqui ao palco para nós fazermos a nossa foto oficial dessa 5ª edição.